intua, nos auxilia. Nós vamos fazer um ensaio sobre a Gênesis. Talvez seja para alguns uma palestra enfadonha, chata, cansativa, mas ela é necessária, ela é uma obra que, infelizmente, a maioria dos espíritas não gosta de estudar. Então a gente vai tentar mostrar para vocês uma síntese, um ensaio dessa obra toda. É claro que não dá para falar numa palestra e muito menos num seminário, né? Isso aqui nós já tivemos temas aqui de encontros, um capítulo disso. Então é difícil. Então eu vou tentar falar rapidinho, já alertei a Maricela, talvez passe uns 5, 10 minutinhos, porque toda vez que eu falo, passa, é muita coisa, né? Porque a gente não pode deixar de passar algum assunto importante, tá bom? E também, vocês vão ver que tem, acho que um capítulo 2 que a gente não fala tanto, porque é um capítulo difícil de se explicar e que somente estudando, não é lendo, que se vai entender, tá bom? Bom, vou tecer então, primeiramente, antes de iniciarmos propriamente dito sobre o livro, um comentáriozinho que eu gosto de fazer. Após o desencarne de Kardec em 1869, a sua esposa, Amélie Goudet, falei sexta-feira lá no Calossi sobre ela toma à frente os trabalhos de Kardec, principalmente na questão de divulgação e controle da obra dele. Toda a obra dele. A livraria, a editora não porque a editora era particular, mas a livraria sim, a venda, né? Ela toma à frente de todos os trabalhos, exceto, é claro, escrever a Revista Espírita e novas obras. Tá? Mas para isso, ela contou com um auxílio inestimável de alguns colaboradores que já vinham com Kardec desde a Sociedade Presente de Estudos Espíritas lá em 1854. Ok? Uma dessas personalidades era o senhor Pierre Gautin-Lemarrier. Ele era como se fosse um secretário de Kardec, aquele que estava ali do lado, a todo momento, auxiliando, era um entusiasta de Kardec, juntamente com a Amélie Goudet. Kardec desencarna, a Amélie Goudet vai à frente, já com a idade avançada, 70 e poucos anos, ela fica, acho que 6 anos à frente. Eles fundam a Sociedade Anônima do Espiritismo. Esse nome depois muda para a Sociedade de Divulgação das Obras de Kardec, se eu não me engano, ou Obras do Espiritismo, não me lembro agora o nome direitinho. Mas ela fica à frente dessa sociedade com o segundo nome apenas há alguns meses. E ela, devido à sua idade, cansaço, ela então passa isso para outra pessoa e assume então esse senhor Lemarrier. Ele fica à frente disso. Só que aí, Kardec até então, ele tinha colocado, vamos dizer assim, eu não estou lembrando a palavra agora aqui, tinha cadastrado, homologado, não sei o nome direito, cidade, vocês vão lembrar, vocês vão saber. Na Biblioteca Nacional de Paris, da França, ele tinha, catalogado? Não, quando eu crio uma obra, eu registro essa obra. Esqueci o nome. Patentear, direitos autorais, esse negócio aí. Então ele cadastrou, vou usar essa palavra aqui, ele cadastrou até eu estou falando da Gênese, até a 4ª edição da Gênese, revisada. Primeira, segunda, terceira e 4ª. Então ele foi até a biblioteca, que era obrigatório, cadastrou lá, registrou, sei lá o quê, assinou a 4ª edição, ok? Que Kardec tinha compilado, através da recepção dos estudos. A gente não sabe por quê, isso está sendo investigado por alguns estudiosos do Espiritismo, principalmente de São Paulo. O senhor Lemarrier, contrário à vontade de alguns dessa sociedade, mas por vontade própria, ele foi até a biblioteca e registrou a 5ª edição, revisada e ampliada. Não me pergunto por quê, porque é difícil explicar, mas principalmente na parte de fluidos, na parte de matéria, na matéria corporal, alguma coisa foi mudada, segundo ele, com a anuência de alguns espíritos, mas não foi falado quem eram esses espíritos. Então ele não era o autor dessa obra.
mas ele catalogou, ele cadastrou a quinta edição erradamente. E com a assinatura de Kardec, não se sabe como foi feito isso. Tá? Foi descoberto isso por esses pesquisadores que foram até a França, a Biblioteca Nacional, pediram a ter que folhear com luva, com todo carinho, os livros aqui do lado. Então foi visto isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque a FEB, não estou em crítica, pelo amor de Deus, é que eu gosto de estudar principalmente a Gênese, e eu fui a fundo nisso aí. A FEB e umas duas outras editoras no Brasil, eles editam a quinta edição. Então, eles publicam a quinta edição, a FEB e algumas outras. Mas tem a IDE de Araras em São Paulo, tem a Petit, e a CELD no Rio de Janeiro, que é essa aqui que eu tenho, eles editam a quarta edição. Então, para efeitos de estudos, para mim e para alguns estudiosos que eu acompanho, e para outros aqui do Rio de Janeiro, essa é a correta. A do CELD, a da Petit e a da IDE. Principalmente a IDE de Araras, São Paulo, e a CELD. Essas aí eu tenho certeza que sim. Tá? Não que vocês não possam ler a outra, não é isso. Mas carece de um estudo aprofundado. Tem uma pequena diferença, sim. Algo foi mudado que esses pesquisadores não estão tentando lançar. Só que a FEB impede. Tá? Então é só uma questão de conhecimento sem nenhuma crítica. Ok? Estudar é isso. Né? Então vamos lá. Deixa eu ver se vai funcionar esse negócio. Ensaio sobre a Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele tinha um outro nome, que agora me falhou a memória aqui, não me lembro, mas Kardec, na segunda edição, já colocou esse nome aí. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, começa aí o nosso estudo. Só no título do livro, as pessoas não percebem, mas ele tem 3 partes. Kardec era pedagogo, Kardec ele era metódico. Então, ele colocou, primeira parte, a Gênese, propriamente dita, na segunda parte, os milagres, e na terceira parte, as predições. Que muita gente chama de previsão, mas está errado. Tá? A Gênese, origem, geração, formação, criação, segundo os dicionários. Bom, então significa Gênese, origem, geração, formação, criação, iniciação, alguma coisa assim. Bom? É uma obra muito importante para o meio espírita, como eu vim falando, né? Pois ela é uma espécie de fecho da obra de Kardec. Toda a obra de Kardec, ela fecha como se fosse uma cúpula de um edifício formoso, né? Frondoso, bonito. A base, o alicerce, livro dos Espíritos, as paredes, Evangelho, o seu inferno, obrigado, o Espiritismo e principalmente o livro dos médios. É que quando a gente se concentra no estudo, a gente fica com aquele na cabeça, né? Então, sobem essas paredes com esses livros que Kardec editou, os outros. A Gênese é a cúpula, é o fechamento, é o telhado, é a coisa bonita lá no alto que a gente olha. Por que isso? A gente vai entender, né? Aí, a explicação é isso aqui. É que eu não tenho um apontador aqui. Tem aí. Isso funciona? Qual deles aqui agora? Se eu quiser fazer errado aqui. Tem uma estrelinha, vê? Embaixo à direita. É a estrelinha? É a estrelinha. Então vamos lá. Livro dos Espíritos está aqui. Quem sou? Então, no Livro dos Espíritos, para se basear numa frase, ele está fazendo a questão: quem sou? Então, o Livro dos Espíritos vai explicar quem somos nós. Não é? Aqui do lado. Do Livro dos Espíritos, saiu depois o Livro dos Médios. Está aqui. E aí ele pergunta: o que 5? É a mediunidade. São aqueles efeitos mediúnicos que nós temos. Todo mundo é médium. É claro que nem todo mundo é ostensivo, mas pelo menos a intuição se tem. Então, o que 5?
uma intuição, uma divindade mais ostensiva, aí ele parte para o Evangelho segundo o Espiritismo. O que sofro? O Evangelho vai trazer aquele acalento para a gente. E aí aqui embaixo, o céu e o inferno, para onde eu vou? E aí tem gente que tem medo do céu, do inferno, de morrer. Espírito. Vamos lá. Nós estamos para criticar. E a Gênese, de onde vim, para onde vou, né? Causas primárias disso tudo. Então, cada livro tem, né, uma esperança e consolação, as leis morais, o mundo espiritual. Então está aqui o livro dos Espíritos no centro. O livro dos Espíritos tem quantas partes? 4 partes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Dos Espíritos, uma caixa, e nessa caixa, cada parede dela é um livro. Não necessariamente na ordem, tá? A primeira parte não lembro qual é. Deixa eu ver. A primeira parte, livro terceiro, livro segundo. A primeira parte seria a Gênese. Vocês entenderem. Foi o último livro de Kardec, mas é o primeiro livro que está na Gênese. Não, desculpa. O livro dos Espíritos. Tá bom? Então é essa segunda aqui, ó. Terceira parte, segunda parte, quarta, primeira é a parte do livro dos Espíritos. Ok? Deu para entender aí? Parece Ivone Pereira, né? Na trilogia da vida dela, ela começa a contar o início da vida dela no final do livro. Ela conta o início da vida dela no final do livro, no último livro. Interessante. Esses são os pedagogos. Bom, aqui a gente foi buscar a capa do livro dos Espíritos em francês, que está na Biblioteca Nacional da França, lá em Paris. Tá? Nós conseguimos aí na internet isso aí. Livraria Internacional, tá vendo? E aqui a capa, ou contra a capa, né, melhor dizendo, já... Entendeu? Então aqui está em português. Tá? No caso aqui eu copiei da FEB, não foi daqui. Tá? Mas aí a gente para analisar, e aí, somente quem estuda realmente percebe tudo que o livro tem. Então, quando eu vou estudar, eu começo desde aquela contracapinha aqui, ó, para saber quem é o personagem que eu estou lendo. E tem gente que não passa batida, acha que isso aqui é só para marcar, né? Não é. Mas se vocês lerem aqui, ó, agora eu vou ficar um pouquinho mais vaidoso, né? Estou trabalhando em biblioteca, estou aprendendo muita coisa. Vou pegar catalogado agora. Olha que legal. Então aqui, ó, eu sempre olhava isso aqui e não entendia muito bem. Agora eu estou entendendo esse quadrinho e o que significa catalogação. Acho que esse é o nome que o Kardec fez, catalogou, é isso mesmo. Tá? Então vamos lá. Só para a gente entender. Mas ali naquela contracapa que está aqui, ele tem 4 frases. Mais uma vez ele vai mostrar o quão inteligente era esse espírito, o quão já preparado era ele, Kardec. Ele coloca essas 4 frases aqui, que é assim, um resumo bem básico, mas muito basicão do conteúdo da Gênese. Quer entender? Então vamos lá. Ele começa na primeira frase. A doutrina espírita há de haver, né, resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. O que ele quer dizer aí? Que a doutrina espírita ela é um resultado total, congruente do ensino coletivo e concordante dos espíritos. E aí o homem, Kardec, os médiuns colaboraram passando o que esses espíritos no coletivo mandaram para ele. Então, nessa primeira frase ele já fala sobre isso. Então ele quer deixar bem explícito que não era obra dele, era uma obra coletiva dos espíritos. Meu Deus, meu dedo nervoso. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Então, ele já coloca essa frase também, que a ciência dos homens é chamada por ele e pelos espíritos para constituir a Gênese.
e a doutrina em si também, de acordo com as leis da natureza. Por quê? Porque naquela época, a religião, principalmente a católica e o protestantismo, eles dominavam tudo que havia, inclusive as leis dos homens. Então, ele coloca aí que não é dele, não é da religião. A ciência dos homens e a ciência dos espíritos vão constituir a ciência espiritismo. Deus, ali na primeira, ele já fala de uma parte do livro dos Espíritos. Eu não ia comentar, mas já vou falando. A segunda frase, ele já fala da primeira parte do livro, a Gênese. São 3. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis e não pela abrogação, ou seja, instituição das leis, delas. Então, ele prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas próprias leis. E se essas leis fossem mudadas, a abrogação, se elas fossem mudadas, elas não seriam imutáveis. Então ele já fala aí, a lei de Deus é imutável, não tem como mudar. E para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então aqui ele vai falar lá na terceira parte das predições. Na anterior ele fala dos milagres. Então ele faz uma síntese bem pequena. Três partes, eu falei, o livro tem. Mas então por que 4 frases? Porque a primeira, ele faz um chamamento dizendo para todos, olha, a ciência que vai explicar as 3 partes desse livro. Ok? Pedagogo tem isso, gente? Na primeira parte do livro da Gênese, será o desenvolvimento da investigação da primeira parte do livro dos Espíritos. Primeira parte da Gênese vai falar da primeira parte do livro dos Espíritos. Está lá naquela coisa. E do capítulo 1 a 120. Ela trata principalmente das causas primárias de todas as coisas. Tudo que começou. Como começou? De Deus, do Espírito e da matéria. Então Kardec vai pegar aquelas questões do capítulo de 1 a 120 do livro dos Espíritos e vai destrinchar nessa primeira parte da Gênese. Ele vai falar sobre tudo isso aqui. Então aí está o interesse pelo estudo da Gênese. Se eu não consigo explicar certas coisas pelo Evangelho, pelo livro dos médiuns, pelos estudos da casa, pelos expositores que vêm, a Gênese consegue explicar. Na segunda parte, Kardec então vai abordar a questão dos milagres. Existe milagre? Está aqui, ó. O que são os milagres? É um milagre de Deus, no Espiritismo não há milagres. Porque se houver milagre no Espiritismo, é uma abrogação da lei imutável de Deus. Não existe. A gente pode até falar, o milagre de Deus escapa, é o nosso ranço anterior, vício, mas, ou até mesmo do populismo em forma. Mas não há milagre para o Espiritismo. Por quê? Porque são coisas que já estão nas leis de Deus, se são imutáveis, elas estão lá. Basta que algo aconteça na natureza, através da ciência, da biologia, da química e outras coisas, para que isso aconteça. Então, nessa parte ele vai falar, o que são os milagres? Ele vai explicar lá. E aí, nessa parte, Kardec entra num aspecto espinhoso da situação da época, principalmente na época, porque ele vai mexer com as religiões que falavam que tudo era milagre de Deus, de Jesus, os milagres de Jesus. Tá? Então, ele mexe nessa ferida com tanta competência e seriedade que não resta dúvida, não deixa dúvida. É claro, ali ele estava sendo intuído, ele estava sendo auxiliado por outros médios, os espíritos. O Espírito da Verdade estava do lado dele. Mas é ele quem coloca no papel. Porque a gente sabe pela mediunidade, a gente estuda, que o Espírito está ditando para o médium. Mas se o médium está
está um pouco desligado, ou não estudou completamente, ou não consegue entender certas coisas, certas palavras, e ele não está preparado para aquilo, ele coloca errado. Querem ver um exemplo? Tem um livro, vou dar agora, Os Domínios da Mediunidade, não, do Chico Xavier, é um que fala sobre eletricidade. Não me lembro agora. Esse livro do Chico fez até o 4º ano, né? 5ª série, 4ª série antiga. Ele não tinha entendimento de leis que estão naquele livro, mas ele transmutou ali certinho. Por quê? Porque era a capacidade mediúnica do Chico que permitia isso. Há ou não possibilidade de existirem esses milagres? Está lá respondido. Como entendê-los como fenômenos naturais? Eles não são milagres, são fenômenos naturais. Estão na natureza, necessitando de pouca coisa ou algo maior para que aconteça. E não como milagrosos, no sentido de derrogação das leis de Deus. Tá? Então está no capítulo 13 a 15, essa questão, 13 a 15 da Gênesis. Ele explica lá. Ok? Então, repetindo, não há milagres. Se eu fosse falar muita coisa aqui, daria um seminário. Então, para quem tiver essa vontade de entender, vai começar o estudo, né? Vai começar o estudo e também ler o livro. Na terceira parte, então, aí vem as predições. Eu disse que não é previsão. Prever é algo que eu estou prevendo acontecer daqui a pouco. Pode até mudar, mas eu estou prevendo ir embora daqui a alguns minutos. Aí cai uma chuva, vou ter que esperar a chuva passar. Mas eu previ ir embora. As predições não são previsões. Né? Então vamos lá. Qual a teoria de predição do futuro que é possível extrair da ciência espírita? Não sei dizer, está lá. Vamos estudar, vamos ler. É possível sabermos o futuro? É possível ler a Guanadicha, a mão? É possível acreditar em religiões espiritualistas que você chega lá e faz consulta, na maioria das vezes paga, nem que for alguma coisinha, material, para saber o seu futuro? Com quem que eu vou me casar? Eu vou ganhar na loto? Será que isso é possível a gente saber? Está lá escrito como é que a gente vai resolver essa questão aí, tá bom? Qual a necessidade? E aí que está, olha que pergunta interessante. Qual a necessidade de sabermos isso? Se fosse assim, se fosse ótimo saber as coisas antes, eu saberia a hora que eu morreria. E a forma como que eu morreria. Então eu já ia morrer antes da hora de eu morrer, porque se eu souber que eu vou morrer num acidente de carro, eu vou morrer antes de susto. Gente, é uma coisa assim, é dessa maneira mesmo, a gente brinca, mas é isso mesmo. Tá? E a gente está aqui, ó, reunidos. Todo mundo se abraça, quer dizer, entre aspas, né? Tá? Virtual por enquanto, mas a gente está aqui. Ficamos 2 anos fora disso, sentimos falta. E se a gente soubesse que alguém do lado meu aqui, o Júnior, me matou um tempo atrás. Eu ia gostar do Júnior, como eu gosto dele, eu ia lá na casa dele, fui lá aquele churrasquinho delicioso. Vou lá. Tá? Então, gente, não há necessidade. Mas vamos ler o que o Kardec colocou no capítulo 16 a 18 da Gênesis. Passa aí. Na introdução do livro é interessante isso. Ele não tem uma introdução, ele coloca os caracteres da revelação espírita. Estou atrasado totalmente. Só que lá na revelação das características do espiritismo, tem um outro nome, deixa eu ver aqui, caractere da revelação espírita. Ele vai falar sobre o elemento espiritual e o elemento material. Como isso começou? Como é que o elemento espiritual foi, entre aspas, criado? Ele não vai explicar tudo, porque nós não temos, de acordo com a nossa capacidade ainda, de entender como Deus nos criou. E também não temos capacidade e muito menos condição de saber tudo o que nós passamos em outras reencarnações. Dizem os espíritos que talvez na nossa condição a gente pode conseguir até a terceira anterior. Mais que isso não. Somente aqueles que já estão preparados. Chico, talvez,
tenha conhecido algumas encarnações lá atrás. Mas é a gente. Eu não quero saber não. A minha não. Eu sei que eu fui ruim. Ah, fui. Então deixa pra lá. Estou melhorando. Dois elementos, ou se quiserem, duas forças regem o universo. Então Kardec vai falar, gente, eu estou colocando só uma frase, mas às vezes é um capítulo inteiro. Então duas forças regem o universo. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Quais são essas duas forças? Não. Duas forças. Material, espiritual. Sim. É? Só que não é nessa palavra, é o espírito e a matéria. Ah, tá. Da ação desses dois princípios nascem os fenômenos especiais. Então a ação do espírito juntamente com a matéria, por isso a necessidade da reencarnação, acontecem os princípios que nascem, de onde nascem os fenômenos especiais, que não são milagres, são naturais. A Gênese. Então a primeira parte, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 12, a primeira parte. Capítulo 1, olha agora que eu vou começar, hein? Vamos lá, são 18. Capítulo 1, caráter da revelação espírita. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? O que vocês acham? Sim. O que é revelação? Revelarem é fazer conhecer algo até então desconhecido. Não é você prever o futuro ou adivinhar, nada disso. É você trazer à tona, revelar algo que já existe, mas que ainda não podia ser revelado. Descobrir. E que está no momento, exatamente. Então, neste momento que nós estamos falando, no mundo espiritual, há coisas que já existem há tempos e que nós não sabemos. Querem ver? Livro Nosso Lar. Quando o André Luiz vai querer mandar uma cartinha para a esposa, ele vai lá no centro de comunicações. Não é? E aí ele fica olhando assim, todo mundo no computador. E ele é uma caneta, uma carta, caneta de tinteiro ainda. E aí? Ali já, naquela época, 1940 e pouco, já tinha o computador em cima, já tinha o disquete, já tinha o pendrive, já tinha tudo. Já tinha o projetor, telão, mental. Nós estamos com equipamento. E já existe um equipamento muito mais poderoso que esse aqui. E pequenininho. Então, gente, lá já existe, né? No livro da Dona Ivone, Memórias do Suicida também, tem uma cama fluídica que o paciente deita e um scanner passa e vê todos os problemas de saúde que ele tem. Já está chegando. Nós temos hoje a ressonância magnética, aquele barulho ensurdecedor que o Edson não entra naquele buraco de jeito nenhum. Já entrei 2 vezes, não quero entrar mais. O dia que eles fizerem menos barulhento, menos juntinho ali, eu entro. Mas o aberto, segundo os médicos, não pega tudo. Mas vai ser trazido de lá para esse aberto só. Vai chegar uma hora que o médico vai passar uma luz assim, ó, vai olhar o monitor ali e vai ver tudo. Tá? Isso já existe. Então são coisas que existem e não nos foram reveladas ainda. Bom? Mas por que será, né? Porque o homem, na condição moral dele ainda, vai usar esse aparelho para outra coisa. Qual o seu caráter? Qual o caráter da revelação espírita? O que ela traz? O que ela mostra para o homem? Né? Enfim, mostra como o espiritismo foi, eu coloquei entre aspas, construído, porque foi elaborado, codificado, ele já existia. Então, por falta de uma palavra que até os espíritos falam que nós não temos, algumas palavras eu coloquei construído entre aspas. Como ele foi elaborado, eu poderia ter botado aqui elaborado também, mas como eu achei construído, deixei construído. O aspas aí. Revelação, sair sob o véu, descobrir e dar a conhecer algo que ele desconhecia. Tem por característica a verdade. Se não for algo que não seja verdade, não acontece. Ou então acontece e some rapidinho. Vocês querem ver? Nós vamos falar sobre um capítulo sobre teorias. Eu vou passar voando nele, porque não interessa tanto para a gente.
Kardec apenas trouxe para a gente saber que existiu isso. Tem origem divina, vem de Deus, vem do cosmos, ou seja, é a eterna verdade, é imutável. Kardec utiliza então o método experimental. Como está lá no início, ele chama a ciência, por isso que aquela primeira frase, ele chama a ciência dos homens para mostrar a ciência espírita, para construir a ciência espírita. Então, o método experimental. Contra fatos não há argumentos. Capítulo 2, Deus. Interessante esse capítulo. Primeira palestra que me pediram na vida foi Sérgio. Eu quero ele. Pediu, fala sobre Deus. Eu falei, não tem condições. Estava iniciando. Espiritismo, tinha 5, 6 anos só. Primeira palestra minha, como? Não dá não. Aí então eu falo sobre outro assunto. Aí um dia estudando a Gênesis, estava tudo ali. E aí? Olha só, né? Faltou estudar. E era isso que o Sérgio queria. Que a gente estudasse mais. Deus, potência soberana do universo, causa primária de todas as coisas. Não há o que falar mais, né, gente? Questão no livro dos Espíritos e a gente não tem que refutar isso aí. A visão de Deus. Qual a visão de Deus para o universo? Ele criou o universo para o nosso mal? E aí vem o que você falou, mal, bem, daqui a pouco chega lá. Ele criou esse universo, não estou falando do planeta Terra, estou falando do universo. Ele criou isso para quê? Só para a gente ficar olhando de noite para as estrelinhas, que são planetas, né? Então ele vai falar sobre a visão de Deus. E, incrível que pareça, alguns de outra religião ainda rebatem essa visão, o que Kardec coloca sobre essa visão de Deus para conosco, de Deus para nós. Os atributos de Deus: onipotência, onisciência, onipresença, ok? Está tudo lá. Podemos ou não vê-lo? E aí vocês vão ver lá se vocês vão conseguir ver Deus ou não. Está lá escrito. Tá bom? Posso falar não. O bem e o mal. Capítulo também que dá um seminário, dá uma palestra, já tive uma palestra daí. O bem e o mal. E aí, vem aquelas perguntinhas, né? Que a gente sempre faz. A origem do mal está em Deus? Foi Deus quem criou o mal? Quem criou o mal? O homem. Porque se Deus tivesse criado o mal, então vamos lá. Os outros religiosos, os espiritualistas, vamos colocar assim, eles falam assim: existe o Satanás que é poderoso e Deus que é poderoso. Tá, beleza. Aí eu pergunto assim: quem criou o universo? Quem criou o mundo, o universo? Ah, foi Deus. Bom, então se Deus criou o que existe, então ele criou Satanás. Concorda comigo? Não teria criado? Tá, mas por que Deus, soberanamente justo e bom, onipresente, onisciente, onipotente, vai criar alguém do mal? Ah, não, peraí, ele criou o cara bonzinho, mas o cara bonzinho, ele se desvirtuou, um anjo que decaiu e virou Satanás. Ah, tá, então pera lá, então vamos começar a conversar. Se existem duas forças, Deus e Satanás, então Satanás não é tão poderoso assim. Sai para lá, ele me deixa com Deus. E acabou. Se Deus não criou, ele não tem a mesma força que Deus. Tá? Estaria aqui. Pô, não foi Deus? Não. Então ele tem menos força, não é que Deus tem menos poder? Sim, ele está mais abaixo. Se ele está mais abaixo, quem está aqui em cima? Quem que me rege? Não é esse? Não é Deus? Tchau. Não precisa ficar falando nele. O que é o Satanás? São espíritos que ainda estão no erro. Né? Só que não são grandiosamente maus no mundo espiritual. Leiam Aconteceu na Casa Espírita, vocês vão entender isso. E eles fazem isso aí. Então, está explicando lá. Existe Satanás, o demônio? Não antecipei. Teria ele, Satanás, origem na criação de Deus? Aqui Kardec trata ainda do instinto e da inteligência. A gente ouve no Espiritismo, principalmente quando vai falar de passe, sobre instinto, inteligência e algo mais. Comece a estudar então aqui para depois partir do passe. Aqui está falando instinto,
como é que o instinto age, como é que a inteligência age. Kardec traz isso tudo. Capítulo 4. O papel da ciência na Gênese. Então, o que a ciência fez para a Gênese? Vejam bem, ele não está derrubando a Gênese bíblica, pelo amor de Deus. Tá? Não é isso. Nós estamos aqui falando sobre a Gênese espírita. Tá? Então, o papel da ciência dos homens para a elaboração da Gênese espírita. Gênese espírita. A Gênese espiritual e a ciência do espiritismo. A religião era preponderante à época, eu já comentei sobre isso, é porque ele volta falando isso. Livros sagrados continuam a ciência e a lei. É o que eu acabei de falar. Kardec não está derrogando, ou seja, descontinuando ou falando mal da Gênese bíblica. Pelo contrário. Só que os homens religiosos, eles colocaram nas leis divinas as leis civis. O Velho Testamento está aí bem claro, gente. O Novo Testamento está bem claro. Mais uma vez eu repito, não estamos aqui dizendo que está errado o Novo ou o Velho Testamento. Não é isso. O que acontece é que os homens interpretam literalmente essas leis. E aí que está o erro. Meios de observação incompletos sobre a criação. Esses homens lá de trás colocaram para a gente, e tem aquela questão dos 6 dias, no 7º Deus descansou. Meu Deus, eu tenho isso na família. Mas tudo bem, vamos lá, deixa eu explicar mais à frente. Meios de observação incompletos sobre a criação. Se no 7º dia da criação Deus tivesse descansado, com certeza não estaríamos aqui agora. E se ele descansar um segundo, o tempo para. E o tempo parando, a gente já entra. Porque para de circular o sangue, para de oxigenar o cérebro, para tudo no meu organismo e no organismo do mundo. Param todas as engrenagens do mundo. Com o desenvolvimento da ciência com o desenvolvimento das ciências, surge uma gênese positiva experimental. Então aí os homens já começam a entender através das ciências, geologia, paleontologia e todas essas dias da vida aí, vão mostrando para os homens lá atrás que não era bem assim. Algo tinha acontecido e que não estava sendo bem explicado, mas somente pelo experimento, ou seja, pela ciência comprovada, começaria a entrar. Então Kardec entra nessa questão aí também. Ele fala cada coisa nesse capítulo, gente, olha, é interessante. Antigos e modernos sistemas do mundo, é o que eu falei para vocês. A primeira ideia é que os homens formaram da Terra, o movimento dos astros, da constituição do universo, era baseada unicamente no que os sentidos percebiam. Então esse capítulo é o que eu disse para vocês. Kardec coloca esse capítulo na Gênese para que a gente tenha uma ideia do que é, mas nada disso traduz o que aconteceu realmente. Somente algumas ideias. Claro, no meio disso tudo, algumas coisas aconteceram, mas não como eles diziam naquela época. Então, era o que eles sentiam, ou presenciavam, ou ouviam, então eles criavam um sistema. E eu vi com comigo, agora que eu vi. Obrigado. Desde o desconhecimento de que a Terra fosse uma esfera, até Copérnico e Galileu, a ciência e os homens desenvolveram várias teorias, passando por Tales de Mileto, Hiparco de Alexandria, Ptolomeu, os egípcios, os gregos. Né? Então, até então a Terra era plana para eles. Eles só conseguiam ver a Terra onde eles iam. Mas ele andava e nunca caía. Né? Mas um dia, Galileu, Copérnico inventaram alguns instrumentos. Galileu foi morto por isso. Né? Aliás, não morto não, ele falou uma frase lá, ele foi morto, foi só. Esquece. Capítulo 6. Pode falar, gente. Foi, né? É que a memória do velho aqui às vezes escapa, né? A idade chega para todo mundo. Ela ia aprendendo, vai que ela faz. Mas vamos lá.
Capítulo 6. E aí, sou apaixonado por esse capítulo. Eu sou apaixonado pelo espaço sideral, por esse universo maravilhoso que chega a arrepiar, que Deus criou. E a gente não tem entendimento disso tudo. Então, no livro da quarta edição, do CELD, está Astronomia Geral, no capítulo 6. Na FEB, Uranografia Geral. De Urânio, detalhes, né? Então vamos lá. É um capítulo, eu vou falar uma palavra agora para mim, tá? Mas aí vocês vão ver lá depois. Sensacional. Por quê? Porque esse capítulo, ele é trazido por Galileu. Galileu Espírito se manifesta através de Camilo Flammarion nas sessões espíritas da Sociedade Presente dos Espíritos, no ano de 1862 e 63, principalmente 63, e vai trazer esse capítulo todo para a gente. Então, é um astrônomo falando de astronomia. Por isso que é sensacional. O espaço é infinito. Então a gente aprende no colégio que o espaço é infinito, não é finito. E parem para pensar, o universo continua sendo criado a cada milésimo de segundo. Nesse momento em que estamos falando, o universo está se expandindo para todos os lados. Olha a potência que é esse Criador. E a gente às vezes esquece de agradecer a Ele. Não é? Camilo Flammarion é citado como médium receptor das comunicações de Gabriel, comentei já. São traçadas belíssimas considerações sobre a criação do universo, o espaço e o tempo. Dentro da limitação humana, ele traz sobre a criação do universo. Dentro da nossa limitação. Dentro de que Galileu poderia falar para os médios. Deixa chover, gente. Está chovendo gostoso. Está precisando. Vamos lá. Vamos aqui. Ele fala, gente, eu vi a Marilena fazendo, não sei se o Guto estava no GEL na época, a Marilena fez uma palestra sobre o tempo, espaço e tempo, mas o nome da palestra era O Tempo, e é sensacional, ela se baseia muito aqui. Olha, foi uma das palestras mais lindas que eu assisti. Toda vez que eu encontro com ela, eu lembro, eu falo, sua palestra sobre o tempo. Linda. São abordados também temas como os sóis, os planetas, os satélites, os cometas. Cometa é uma pedrinha ou um pedrão que vai destruir um planeta? E ele pega fogo e solta a cauda, a fumaça atrás? Já está falando não ali, tá vendo? Ela já sabe. Entendeu? A Via Láctea é um negocinho assim que é importado? Gente, só a Via Láctea ela tem bilhões de sóis. E sóis maiores que o nosso. É que não dá tempo de colocar aqui exemplo desses sóis. Mas eu tenho umas fotos que mostram a Terra, o Sol fica pequenininho, um grão de areia do lado de um Sol que tem na Via Láctea. Imagina esse infinito, né? Os desertos do espaço, os buracos negros. Kardec fala sobre isso. Galileu traz sobre isso. Tá? A diversidade dos mundos, a criação da Terra e etc. Ele fala, tem uma música que fala assim, quando o segundo sol chegar, ele fala da beleza de um planeta que tem 2 sóis. Você não tem noite para dormir, mas tem uma beleza incrível. Por que não tem noite? Porque os espíritos que estão ali não necessitam. Necessitam daqueles 2 sóis. O nosso sol vai se apagar um dia? Sim. Mas até lá, nós não estaremos mais aqui, porque o planeta aqui já será um planeta sutil. Um planeta celeste. Mais alguma coisa? Os satélites, os cometas, já falei, planetas. É que eu gosto desse coisa e eu falo um pouquinho dele. Esboço geológico da Terra. Excelente também. São os 2 capítulos mais gostosos que eu acho, o 6 e o 7. Porque ele vai falar aqui nesse esboço geológico da Terra sobre a geologia do planeta. Sem as descobertas da geologia e da astronomia, principalmente, mas ele não deixa de falar das outras ciências, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Não existiria. Então, se não fossem as descobertas da geologia e da astronomia, geologia aqui no planeta, astronomia no infinito, não estaríamos aqui, seríamos a lenda. Tudo isso seria uma lenda. Interessante que falamos disso.
Graças a elas, a essas ciências, o homem conhece hoje a história da sua habitação, planeta Terra, tendo desmoronado para não mais tornar a erguer-se a estrutura de fábulas que lhe rodeava Deus. Ah, então é uma explosão e de repente começou a nascer árvore? Não, não foi bem assim. Milhões e milhões, talvez bilhões de anos para chegar a uma fase, a uma era. E aí vem a questão dos 6 dias. Não são 6 dias, são 6 eras. Estudo detalhado da formação e evolução do nosso planeta. Gente, ele fala aqui em cada período dos animais, com metragem, com tudo, mais ou menos como viviam, tamanho, como eram. Uma coisa assim esplendorosa. Lá no nosso lar nós levamos 2 meses nesse capítulo e 1 e meio no anterior. 2 meses estudando esse capítulo. 1 hora e pouquinho de estudo. Eu vou ver o que está na frente aqui. Períodos de composição planetária. Então eu vou ler rapidamente. Eu sei que vai passar, mas não tem jeito. Então vamos lá. Eu tenho aqui o período primário. O que acontece? O que acontece? Período primário. No início foi aquela bola de fogo realmente, tá? Mas até essa bola de fogo virar o que é hoje, ela precisou passar por etapas. N etapas, mas são alguns períodos, 6 ou 7 períodos, que eles foram catalogando. Então vamos lá. Primeiro período é feito de resfriamento, foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão, em fogo. Né? E aí forma a crosta terrestre, que são os granitos que nós temos hoje. Então o que aconteceu? Existia fogo, muita fumaça, chuva ácida. E aí aos poucos esse fogo foi se acabando, foi se apagando, o gás que tinha ali gerando para esse fogo acontecer foi diminuindo e foi se apagando. O movimento do planeta, a rotação e translação do planeta, tudo isso foi influenciando. Demorou-se bilhões de anos e se formou uma crosta lisinha, redondinha, lisinha, uma bola. Tá. Isso no primário. No secundário, no período de transição entre o primário e o secundário, houve de transição. Era uma pequena espessura, uma camada simples de alguns quilômetros. Pouquinha coisa de granito. O restante, fogo. Imagine uma panela de pressão. E o ar ainda não respirado. Os primeiros seres orgânicos que apareceram na Terra foram os vegetais em forma de líquens. Não é o vegetal que nós conhecemos hoje. Apenas um embrião do vegetal. Né? O secundário, que já é o terceiro, se caracteriza sob o aspecto mineral. Foi aí então a era dos animais colossais que viraram o petróleo hoje. Tá bom? Com esse período desaparecem, por sua vez, aquelas raças de gigantescos animais. Gigantescos mesmo. Kardec coloca o tamanho desses animais lá. A baleia é um peixinho. A baleia é o maior mamífero que nós temos. Peixinho. Tá? Existiam animais no mar, principalmente no mar, porque o mar tomava quase tudo, que engoliam uma baleia. Até esta era, a camada da crosta era relativamente horizontal, né, e nivelada. Horizontal que ele fala porque é retinha, mas ela é até redonda. Tá? Não é nessa onda que a terra não é redonda, não. E aí vamos para o quarto, que é o terceiro. Não está ali, não, mas teria muita coisa. Nova ordem das coisas começa para a terra. E aí as mudanças profundas começam a acontecer, né, no estado atual. Então já começa a modificar. A crosta ganha certa espessura, porque vai resfriando as camadas mais baixas, o fogo vai diminuindo, mas é como se fosse uma panela de pressão, um fogo ali dentro. E uma hora tem que acontecer o quê? A pressão. Imagine a panela de pressão fazendo o seu feijãozinho gostoso, sem aquela coisinha lá. Para aquilo ali. Tampa aquilo ali, não limpa aquilo ali, não troca de vez em quando, para vocês verem o que vai acontecer. Né? E é isso que aconteceu com a Terra. A pressão no interior foi tão grande dos gases que não tinham para onde sair que houveram rachaduras. Essas rachaduras são os cânions, as montanhas, os vulcões, que são nada mais, nada menos
do respirador da panela de pressão. Você acha que o homem inventa alguma coisa? O homem cria. Espiritualidade traz. A panela de pressão não foi inventada assim à toa. Tá? O vulcão é o respiro da panela de pressão. Bom? Período pós-diluviano. Não é o dilúvio de Noé. Pelo amor de Deus. O dilúvio de Noé é bíblico. Não é esse dilúvio. Tá? Foi um desequilíbrio. Não foi chuva. Não foi chuva. O bíblico também não foi. Tá? Mas foi o que aconteceu? Com tanta movimentação do planeta, ainda movimentando, quebrando para lá, quebrando para cá, aparecendo montanha, nos mares apareciam montanhas, os mares começaram a se deslocar. Imagina você pegar uma bacia de água, colocar alguma coisa dentro dela e ficar fazendo assim, ó. Aquele negocinho fica que nem doido dentro da água. Se a água pula fora da bacia, ela vai escorrer, não corre? Então o que aconteceu com o planeta? Corria de vales em vales. E nisso ia arrastando tudo que tinha por perto. Animais, plantas e tudo mais. Foi isso que aconteceu. E aí, até isso se acomodar, demorou. Então, período pós-diluviano. A gente tem que ver lá o que está escrito nesse período. Isso aí. Então, são esses períodos. Tá? Esses períodos são os períodos de criação da Terra. Então não foi assim, ó, no primeiro dia fez-se a luz. A luz era o globo pegando fogo. A Terra pegando fogo, né? Em forma de evolução. No segundo dia, não é isso, gente. São eras. E aí, na Gênesis está escrito, milhões, bilhões de anos, cada era. E Kardec ainda diz que essas eras, e 6 ou 7 que estão aqui, no meio delas tiveram outras, né? No intercalado ali. Bom, e aí a gente vai falar agora do capítulo 8, e eu falei para vocês sobre as teorias sobre a formação da Terra. São teorias, sem comprovação. Esses que nós falamos agora são comprovados pela geologia, por outras ciências que existem. E principalmente agora, através do que? Carbono, azoto, tudo está incrustado nisso aí. Tudo. Porque o carbono, o azoto, o enxofre, tudo isso faz parte de todo o universo. É a partir desses elementos químicos que surgem os seres. Todos nós temos. Mínimo, um pouquinho mais, temos esses elementos. Tá? Então aqui são teorias. Kardec coloca só para o nosso conhecimento. Mas não quer dizer que a gente tem que aceitar isso. É a mesma coisa. Kardec colocou numa lista de livros que tem para ter numa biblioteca espírita, os livros de Rustam. Mas Kardec não estava dizendo que você tinha que estudar o livro de Rustam. E aí alguém lá na FEB, um tempo atrás, uns anos atrás, não, tem que estudar. Kardec disse que tem que estudar. Não, não tem. É totalmente diferente. Mas você tem que conhecer. Para você debater com alguém, você tem que conhecer. Mas não que aquilo você tem que colocar na sua mente, como certo. Então ele fala, teoria da projeção de Buffon, teoria da condensação, que ele fala que o planeta quase congelou, teoria da incrustação, alma da Terra, que a Terra tem uma alma vinda de outro planeta. São coisas que é para a gente conhecer. Revoluções do globo. Assim como os períodos de formação, o globo teve outras perturbações, outras evoluções. Vou adiantar, porque eu estou atrasadão. Dilúvio bíblico. Dilúvio bíblico, acabei de dizer, não foi essa chuva de 40 dias, não. Porque não há nuvem suficiente para 40 dias, 40 noites de água, gente. Se em 2010... Oi? Alguma coisa? Em 2010, nós tivemos uma chuva forte no mercado. Para quem estava aqui, lembra-se disso. Arrasou. Foi mais do que esses dias atrás. Foi mais. Foram 3 dias. E não precisou fazer uma arca. O que ocorreu ali foram outros fatores. A gente tem que entender e tem que ler sobre isso, estudar. Que não cabe a gente comentar aqui agora. Tem a Terra um terceiro movimento, isso é muito interessante. Um terceiro movimento se completa de cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente, em 25.860 anos. 861. A cada 25.860 anos, a Terra tem um movimento dela, que tem um outro nome. Esse nome vocês vão ver lá no livro. Só vou falar 2. Rotação e translação. Rotação no seu próprio eixo, o dia e a noite. Translação em volta do Sol. Mas tem outro. Procurem lá para ver.
Então, a cada 25 mil anos, acontece algo no planeta, e que esse algo que acontece, vai acontecer algo mais, alguma coisa a mais, que vai modificar o planeta. Então, só um alerta. 2004, tsunami, a Terra inclinou, eu não sei se foi 1 grau ou alguma coisa de grau, qualquer coisa, mas fez o suficiente para elevar o nível dos mares em alguns lugares. Então, hoje aqui é deserto, amanhã esse deserto, ele terá que ser nutrificado, nutrientes, ele vai ter que ter nutrientes. E o gelo que hoje está, o polo que está congelado hoje, ele está lá também sem nutrientes, ele vai ter que ter um nutriente. Quem vai levar isso? O mar, as águas, os movimentos, as correntes marítimas, elas levam esses minerais e fazem esse incremento. Quem estudou a história do Nilo, do rio Nilo no Egito, sabe disso. O Nilo alagava, trazia nutrientes, a planta crescia. O Nilo secava e ficava escorregado. Até hoje. Só que o homem foi modificando isso. Sempre o homem. Então, onde hoje, nós aqui, litorâneos, fiquem calmos, não é agora. Daqui a uns 1 milhão de anos, talvez, em um pouco de Maricá, será tomado pelo mar, com certeza. E aonde é deserto hoje, vai virar mar. E aonde é mar, vai ter terra fértil. Outra música, né? É a música que fala isso. Do Carlinhos Conceição? Sim. Mas o Carlinhos Conceição tem uma música que, na entrelinha, ele fala isso. Bom? A idade das montanhas. Então, nesse capítulo também, ele vai falar sobre as montanhas. Então, quem gosta de aprender sobre montanha, sobre as montanhas, eu gostava de geografia. Cataclismos futuros. Kardec diz lá, acontecerão mais cataclismos futuros? Será que nós teremos mais? Quem tem medo, dá uma lida. Quem não tem, leia. Gênese orgânica, correr medo. Aborda a questão do surgimento e evolução da vida no planeta. Então, como surgiu? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é, sempre fico nessa dúvida. Pois é, né? O ovo ou a galinha. Como é que surgiu o homem? O Adão foi tirado, a Eva foi tirada da costela do Adão. Historinha, né? É difícil, né? Mas e o Adão? Foi tirado da onde? O Adão foi um montinho de barro que Deus veio. Oh, meu Deus. A gente aprende no Espiritismo que o Espírito já havia sido criado por Deus e já passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e o mineral. Então, o Kardec explica ali, e aí ele vai entrar na questão das raças do Egito e tudo mais. Interessantíssimo também. Formação primária dos seres vivos. Como é que se inicia a vida de um ser vivo? Hoje em dia a gente sabe que vai, mas a gente não sabe que no universo, a cada momento são criados novos seres vivos. Princípio vital. E aí vem uma abordagem linda. E aqui, quem não estudou para dar o passe tem que voltar lá atrás e estudar. Princípio vital. O que você vai fazer no passe se você não sabe o que é princípio vital? O Kardec mostra lá o que é princípio vital. Como ele é formado, como ele começa, como ele acontece, o que ele faz. E o homem corpóreo também. E aí agora vem Gênese espiritual. Passistas. Não sei se no curso do passe abordou isso aqui. Se não abordou, tem que refazer uma reciclagem. Mas, capítulo 11, para o passista é a Bíblia que tem que ter embaixo do braço. Por quê? Descortina nossos olhos para a Gênese do Espírito. Agora está falando, não fala mais só da matéria. Busca o Espírito. Só é possível com a doutrina do Espírito. Princípio espiritual. Viu o princípio vital ali? Viu o princípio dos seres vivos? Kardec começa devagarinho, agora ele aprofunda. Princípio espiritual. Como é que começa o espírito? Dentro da limitação do ser humano na atual condição. Tenta explicar. Ok? União do princípio espiritual da matéria. Como é que faz a união desse espírito da matéria? Como é que acontece isso? É claro que a gente já tem literaturas que vão falar mais profundamente, de André Luiz e tudo mais. Mas como é que dá essa união? Como é que acontece essa união? E veja bem, não é a questão da reencarnação somente, é o entrelaçamento dos dois.
E aí, claro, ele vai falar da reencarnação. Gênesis Moisés, lindo também o capítulo. Os 6 dias ele vai e começa a explicar. Kardec dá uma explicada, ele volta, fala outra coisa. Quem é do paraíso? Ah, mordeu a maçã, a cobra falou que mordeu, ele mordeu a maçã e perdeu o paraíso. O que é essa perda do paraíso? Não é porque ele comeu a maçã. Porque a maçã não é maçã, né? A gente sabe disso. Os milagres segundo o Espiritismo. Olha, estou na segunda parte, nada, Deus. Estou na segunda parte. Capítulo 13, o caracteres dos milagres, ele vai explicar os milagres no sentido teológico, como os teólogos falavam dos milagres, mas também o Espiritismo não faz milagres. Falei bastante no início, então, o sobrenatural e as religiões, o sobrenatural, que não é natural, está acima do natural, né? E as religiões. Faz Deus milagres? Os fluidos, outro capítulo importante para o trapacista. E médio, claro, né? Natureza e propriedades dos fluidos, acho que são 10 ou 11, elasticidade, velocidade, e aí vai. Tem um monte de arte lá. Formação de propriedades do perispírito. Como é que é essa formação? Quais são as propriedades do perispírito, a expansibilidade dele, para onde ele vai, como é que ele consegue fazer, o que ele faz com o nosso corpo, como é que ele está entre o corpo e o espírito, né? Como é que é o perispírito de um indivíduo já elevado espiritualmente falando, tudo isso está aí. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Os espíritos eles agem sobre os fluidos? Sim ou não? Sim. Com certeza. Mas os espíritos têm condição disso. Não é qualquer espírito. Senão, né? Qualidade dos fluidos, as qualidades que ele tem. Ele vai falar muito bem sobre catalepsias, ressurreições, curas, possessões, aparições, transfigurações. E as transfigurações do Monte Tabor, de Jesus e aquelas outras coisas estão aqui explicadas. As aparições, aquelas que o Peixotinho fazia, está tudo explicado aí. A catalepsia, aquilo que a Dona Ivone tinha é epilepsia, não é letargia, tá? Os milagres do Evangelho. Então ele vai tentar explicar os milagres que estão no Evangelho de Jesus. Por exemplo, a superioridade na natureza de Jesus, os sonhos, as curas, os processos. E aí, Jesus caminha sobre a água. O que é aquilo? Como é que ele fez? Por quê? Bodas de Caná. Como é que ele transformou aquele vinho em água? Multiplicação dos pães. Aí o cara simplesmente, porque era Jesus, é o Espírito evoluído, é o Mestre. Não é bem assim. Não é bem assim. Ele não fez ali, chegou ali, faça-se o vinho. Não é isso, gente. Ele manipulou fluidos. E manipulou devido à sua capacidade extraordinária de... Ele explica como acontece, exatamente. Através da ciência, né? Cientificamente falando. Multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes, não é isso? Como é que pode alimentar 5.000 pessoas? O que é isso? Não é? Então está lá. O desaparecimento do corpo de Jesus. Olha isso. Meu Deus, eu digo que os espiritualistas protestantes, então, descobriram isso aqui. No começo eles vão tentar refutar e falar contra, mas depois vão entender. Né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. As predições, então agora a gente vai terminar. A terceira parte já está. As predições, então, são aquelas adivinhações. Né? Querer saber o futuro. Capítulo 16. Teoria da presciência. Presciência, saber antes, ou saber, a ciência sabe antes. O que é isso? Capítulo 17. Predições que estão no Evangelho. Aquelas tentativas de falar do futuro que estão no Evangelho. Ninguém é profeta em sua terra. Então ele comenta aquela passagem de Jesus que ele fala: ninguém é profeta em sua terra, só vai ser em outra. Por que será? Olha lá. A morte e paixão de Jesus. O que acontece agora na sexta-feira santa? Amanhã. A ruína do templo de Jerusalém. Achei interessante isso, porque eu sempre tentei entender essas coisas que os protestantes falam, mas nunca conseguia concatenar as ideias, ou seja, eu ouvi aquilo, não, tem alguma coisa de errado nisso aí que não está certo. Algo que está errado não está certo. E aí não encaixa, as pedrinhas não encaixam. E aí lá ele explica.
ou pelo menos tenta, né? Não sei, tem alguém ainda que não aceita. Advento de Elias, junto a Jesus, a anunciação do Consolador, quando ele anuncia o Espiritismo, né? E se desvirtua muito isso. Sinais, por isso que eu falo, todo expositor que for falar sobre o Consolador Espírita, não adianta ir só no Evangelho, ele tem que vir aqui também, tentar entender aqui o que aconteceu. Sinais precursores e juízo final e etc. Até o juízo final ele fala lá, hein? Será que a gente vai ser julgado lá nos sinais? São chegados os tempos. Isso aqui é o último capítulo, ele foi tema do encontro espírita, acho que foi o 4º encontro espírita em 2005, aqui. São 2 subtemas que nós temos aí. Você estava, Gustavo, 2005, lembra? Não, você não estava, né? Acho que só o grupo que ia falar, né? Sinais dos tempos, uma foi a Carmen Silveira e o outro, Geração Nova, não me lembro agora quem foi que falou. Mas foi outro irmão que falou do livro. Então ele vai falar os sinais dos tempos, a Geração Nova, que é o momento atual que nós estamos passando. Já Kardec vai destrinchar lá em 1800 e pouco, falando que nós começamos a passar agora. E aí eu tirei algumas frases no final do livro que achei muito legal. Tá? A humanidade tem realizado até o presente. Alguma dúvida? Oi? Alguma dúvida? Não? A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Então, a humanidade, naquela época de Kardec, imagina agora, ela vai caminhando cada vez mais para um progresso melhor. Ou alguém tem a lugar, bem lembrado, alguém fala assim, o mundo hoje está tão difícil, está pior do que antes. Ah, é? Volta na Idade Média para ser degolado. Volta em 1800 e pouco, 1700 e pouco para a Inquisição. Olha lá, levar a mulher. Hoje você vai cortar a unha, corta contigo, vai lá, enfia a agulha, desse tamanho assim embaixo da unha. E aí? O mundo está pior? O mundo está pior? Não é, gente. Hoje nós temos isso aqui, ó. Luz elétrica, toda a comodidade. Tá? O mundo sempre vai melhorando, sempre. Senão, não estaríamos aqui falando sobre o Espiritismo. É isso que eu fico indignado, às vezes, no próprio meio espírita, de não entender o que eu até entendo, porque as pessoas têm uns têm uma capacidade maior, outros menores de entendimento ainda, mas vão chegar lá, com certeza todos chegarão. Mas, de tanto se ouvir, pelo menos não se deve falar coisas que está errado. Pelo menos, se você não entende, mas também não repasse aquela coisa errada, aquilo que você não entendeu. Porque outra pessoa que entende menos que você vai tomar aquilo como certo. E até tirar aquele certo, a psicologia fala isso, até tirar aquilo que está errado na mente de uma pessoa, né? Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado. Duvidam disso? Sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. O bem-estar material está chovendo. Se fosse na época de Kardec, que falava ao ar livre, todo mundo teria que correr, seria interrompido a palestra. Hã? Ué, mais ou menos em que sentido? Não entendi. Pode tirar um pouquinho a máscara sobre eu. Claro. Não, com certeza, claro, tudo bem, claro. Vocês são contratempos, é diferente. Tá? Mas bem assim, em 1862, leiam o livro de A Viagem de 1862, e Kardec faz as palestras nos jardins. Tá, gente? Embaixo de frio, tá? Porque era nas férias. Sob o ponto de vista da ciência das artes, resta-lhes ainda um imenso progresso, resta para a gente um imenso progresso a realizar. O de fazer que entre si, entre nós, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. Existe isso tudo hoje? A gente está engatinhando, eu posso aceitar isso. Mas aí, se alguém fala assim, não, já existe.
Ah, é? E essa senhora que foi ontem, uma de ontem arrastada? Existe? Total? Não. Nós estamos caminhando. Nós precisamos aprender muito. Lembre-se de uma coisa, no atual estágio do planeta, principalmente nessa era, nesses anos, estão vindo ou chegaram espíritos que estavam embrutecidos no mundo espiritual há muitos anos e precisavam ter a última chance. Alguns vão conseguir se safar, outros não. E aí vão ter que sair, aí volta lá atrás e vê o paraíso perdido. Aí Kardec explicar, paraíso perdido. Você vai perder esse paraíso aqui. Imagina você com luz elétrica hoje, tem que voltar no planeta que acabou de inventar a roda. Nem luz elétrica, não a roda. Volta lá no Egito da construção das pirâmides. Vê se é gostoso. Não poderiam conseguir, por isso que eles falam, paraíso perdido, ele vai olhar para o infinito, para o céu, e vai lembrar do planeta. Ele não vai entender que saudade é essa que ele tem. E é isso. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas. Então não é a religião, não é a crença, não são as instituições criadas pelo homem que vão fazer com que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente se torne caridoso, fraterno, solidário. Não. É com o amor que vem dos ensinamentos de Jesus e que é instituído por Deus. A regeneração, olha só, para a gente agora, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação de suas disposições morais. Por isso que eu falo, eu já ouço expositores dizendo, estamos na regeneração. Não estamos. Nós estamos entrando, nós estamos começando, estamos ainda engatinhando, tomando uma madeira, literalmente, nessa questão. Porque nós temos disposição de modificar nossas condições morais? Totalmente não. A gente tem vontade, disposição é diferente. Eu tenho vontade todo sábado e domingo de levantar mais cedo para limpar o meu quintal, para fazer alguma coisa, mas eu tenho disposição. A vontade fica para depois. Ela vai ficar escondidinha lá porque a disposição me deixa. Né? E é assim, gente. Nós ainda estamos nessa. Essa modificação se opera, olha só, essa modificação então, das disposições morais, essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos. Ah, mas eu estou, Edson. Mas desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, gente, lá no livro dos Espíritos já fala, o livro dos Espíritos fala que o mundo ainda é uma penitenciária, um hospital, uma escola. Mas ele diz lá, uma penitenciária é uma... Vamos ter a penitenciária como uma coisa difícil, né? Ficar lá subtraído, ficar preso ali. Então, a gente está nessa condição ainda. Ah, Edson, mas tem muita gente melhorando. Sim, mas é isso. É por isso que existem essas dificuldades. Para que através das dificuldades nós nos melhoremos. Basta que tenhamos predisposição. Se não tivermos essa predisposição, com muita vontade, com muita força de vontade, as influências atrapalham. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Somos nós. Voltamos pensando de uma outra maneira. Melhoramos. E vamos melhorar mais. Pouquinho, um degrau ou dois, mas melhoramos. Nunca a gente vai voltar atrás. Tá? Gente, passei bastante. Nem vou falar como é que está vendo. Boa noite, muita paz. Muito obrigado. Desculpe a correria, mas a intenção é que vocês entendam o que é a Gênese. E não é trazer o que está escrito na Gênese, mas o conteúdo dela, que ela aborda, e criar, aguçar aquela vontade de estudar, ou pelo menos ler a Gênese. Eu faço isso com outras palestras. Então eu falo assim, o livro tal está dizendo tanto, e esqueci. Vai na letra, aí você lembra. O que é que você acha? Porque traz a vontade. No IABM, a antiga Federação Espírita, em Niterói, tinha um mês da Dona Ivone, mês não sei de quem, Bezerra de Menezes,
E o Hélio, na época, pedia assim, olha, você fala o conteúdo do livro, mas dá aquela paradinha em algo legal que cria a curiosidade da pessoa, porque o ser humano ele é curioso por natureza. Então, vai lá buscar para entender.